Hoje eu vou falar um pouco para você sobre a nossa ferramenta de BPMS. Ela, ela trabalha então sobre o modelo BPM e transformando ele em um software. O grande objetivo da ferramenta, além de garantir todo o processo sendo controlado e acompanhado, é de garantir a retenção do conhecimento organizacional. Isso se deve ao fato de que as empresas vão passar para a ferramenta o seu conhecimento e isso vai fazer com que elas consigam garantir o funcionamento do processo da melhor forma que ele foi desenhado. O sistema ele é baseado em três pilares. O primeiro pilar, então, é o próprio modelo, como vocês estão vendo aqui nessa tela, onde você pega o teu processo e transforma esse processo que hoje é manual em um processo desenhado e sistematizado. E aqui a gente pegou um exemplo de chamados de TI. O segundo pilar dele, que é muito grande, é a montagem dos painéis para acompanhamento. Então você mesmo vai poder criar os seus painéis, onde você vai poder acompanhar o processo ou executar as tarefas de cada etapa. Ele também te permite criar um robô de pesquisa que vai te auxiliar no desenvolvimento das tuas tarefas de forma automatizada, sem a necessidade de um ser humano para as etapas em que ele pode ser colocado em funcionamento. Nesse exemplo aqui, então, dos chamados de TI, o sistema tem um robô que fica vendo quando há um cancelamento, quando há um desligamento de um funcionário, e ela abre um chamado para a TI solicitando então o cancelamento dos acessos ao sistema. Isso é um processo bastante comum e útil nas empresas. Então, basicamente, funciona com o desenho BPM, onde você desenha cada etapa. Então, aqui tem o solicitante e tem o atendente. Nesse exemplo aqui, você pode, então, criar a tua tela. A tela, você clica no desenho, depois dele feito, e você consegue, então, trabalhar e criar seus campos. Um conceito bastante interessante na nossa ferramenta é que todas as tarefas criadas podem ser reaproveitadas em outros fluxos, sem a necessidade de recriar a mesma tela várias vezes. Então a gente trabalha com o conceito de dicionário de campos. Um campo criado é sempre o mesmo em todos os fluxos. Dicionário de telas, se a tela é absolutamente a mesma, você reaproveita esta tela em outros processos depois. Nesse exemplo aqui a gente vai ver como é que a gente criou a tela. Então, antes da gente ir para a tela, é importante saber que os usuários só podem solicitar aquilo que foi definido no seu perfil. Então, nesse exemplo aqui, a gente está em chamados de TI. Isso aqui são todos os processos já desenhados e utilizados dentro da Soprano. A gente está falando de chamados da TI e essa é a tela que foi gerada. Aqui está me solicitando o setor porque eu tenho permissões a múltiplos, mas isso normalmente não é solicitado. Então aqui você pode definir o que entra nessa tela. Então na tela de chamados da TI, onde a gente cadastrou a tarefa, chamados para a TI, a parte de abertura, foi criado um campo chamado necessidade. Esse campo é de 50 caracteres, está aqui ele. Depois foi definido que é colocado um outro campo chamado descritivo, que é o descritivo do problema, que é esse aqui, e depois a criticidade, onde é colocado os tipos diferentes de criticidade. Então, aquilo que eu falei do dicionário de campos, quando eu clico aqui, eu consigo definir quais são as criticidades. Basicamente funciona com campos cadastrados, e assim você vai definindo todos os processos e cada tarefa. Depois disso, quando a gente preenche o chamado, ele cai para o painel. No painel, então, você pode clicar e executar a tarefa que vem depois do chamado, onde a pessoa vem aqui, pode fazer as suas colocações e pelo próprio desenho do BPM aqui, vocês vão ver que ele passa por uma outra tarefa, que é a avaliação do chamado. Tendo sido aprovado, ele finaliza, não sendo aprovado, volta para ele corrigir o que foi solicitado. Se deu tudo certo ou se o processo foi automatizado e a solicitação de desligamento, como não tem usuário, ele mesmo encerra o processo e finaliza.
Isso é tudo muito simples e rápido para ser feito. Espero que vocês tenham gostado da solução e ficamos à disposição.